Bom dia. Invocando a proteção divina, declaro aberta essa sessão da primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça, agradecendo a presença do desembargador Marcos Machado, desembargador Gilberto Giraldelli, doutora Valéria Perassoli Bertoldi e os nossos servidores, as pessoas que se encontram no plenário e que dividem comigo a alegria de, numa deferência toda especial proporcionada pelo desembargador Marcos Machado, participarem do meu debut na presidência da Câmara depois de alguns anos aqui no tribunal. Me foi informado pela nossa diretora que o desembargador Marcos Machado
gostaria de dizer algumas palavras. Então, com a permissão dos... Eu agradeço, cumprimento a todos, saúdo Vossa Excelência, que merece estar onde está, nesse momento, presidindo nossos trabalhos nessa data. Eu tenho por costume, quando me é facultada a possibilidade de presidir ou de me manifestar antes dos julgamentos, sempre trazer uma reflexão rápida sobre ensinamentos de ordem religiosa, filosófica, sociológica, e hoje eu trago um ensinamento oriental cujo título denomina-se Estamos de Passagem. Conta-se que no século passado um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um famoso sábio. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma cama, uma mesa e um banco. E o turista, então, surpreendido, indagou: onde estão os seus móveis? E o sábio, bem depressa, olhou ao seu redor e perguntou também: e onde estão os seus? Os meus? Surpreendeu-se o turista: mas eu só estou aqui de passagem. E disse e concluiu o sábio: mas eu também. E a moral da história é que a vida na Terra é somente uma passagem. No entanto, alguns vivem como se fossem ficar aqui eternamente e se esquecem de ser felizes. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Essa é a minha reflexão e eu agradeço. Eu agradeço as sábias palavras do desembargador Marcos Machado e me sinto honrado em participar na condição em que estou hoje dos julgamentos nessa Câmara. É sempre uma oportunidade de aprender com os colegas, com a procuradora, e eu sempre que posso, eu teço considerações a respeito não só do perfil de magistrado do desembargador Marcos Machado, como também do desembargador Gilberto Giraldelli. Então, para mim, é muito prazerosa essa sessão, porque eu vejo no desembargador Marcos Machado o perfil do magistrado criterioso, preocupado com os precedentes, preocupado em aplicar o direito justo, atual, sempre mostrando um norte mais conveniente para a justiça nos seus julgamentos. Eu me sinto muito honrado de trabalhar com Vossa Excelência, desembargador Marcos. A recíproca é verdadeira. Mais satisfeito ainda em ver que o desembargador Marcos Machado, que é proveniente do 5º Constitucional, traz uma experiência maravilhosa para o Poder Judiciário, apesar de tão criticado às vezes o 5º Constitucional. Na minha opinião, seja pelos integrantes do Ministério Público quanto pelos integrantes da OAB, eu acho que são imprescindíveis as experiências trazidas pelo Ministério Público e pela OAB. E o desembargador Marcos Machado é o estandarte da capacidade, da pureza e da combatividade do Ministério Público, que tão importante é para as decisões judiciais. O desembargador Giraldelli, ele chegou aqui no tribunal pronto. Parecia que fazia 10 anos que ele era desembargador. A fluência com que ele expõe as suas teses, a forma clara como ele coloca as suas teses são admiráveis. É um desembargador jovem, com sangue no olho e que chega para mudar a feição do tribunal. Eu fico muito feliz, desembargador, em poder
acolhê-lo entre os nossos pares, e tenho a dizer a Vossa Excelência que o seu futuro na corte é muito grande. Aliás, eu já até cogitei do seu nome numa campanha para a diretoria do tribunal, e Vossa Excelência... Obviamente por excesso de bondade da sua parte, né? Não é, não, além de tudo é modesto. Mas eu subscrevo esse reconhecimento. Não, ele foi muito cavalheiro, ele disse que ainda não, porque existem outros mais antigos e ele não gostaria de... mais qualificado. Então, mais uma vez, eu agradeço a Deus por estar nessa condição hoje, e também pelos membros da Câmara que me acolheram e me colocaram nessa missão, que eu vou procurar desempenhar da melhor forma possível, obedecidas as minhas limitações de iniciante. Vamos lá. Tenho em mãos a ata da sessão anterior e conclamo os eminentes pares a se manifestarem sobre a aprovação dela ou não, e em não se manifestando, eu a darei como aprovada. Não havendo manifestação, está aprovada a ata da sessão anterior. Os adiados. Vamos iniciar com os adiados. Esse aqui, a nova da complementar, está adiada a pedido do impetrante que foi deferido pelo relator para o desembargador Marcos. Me passa todos aí. Esse está adiado porque o revisor do desembargador Orlando está ausente. E os demais são todos adiados porque o relator é o Dr. Jorge, que são vários. Primeiramente, vamos aos adiados. O 9º da pauta complementar foi adiado em razão do pedido do impetrante deferido pelo relator. O número 1 da pauta geral, em que é relator desembargador Marcos Machado, foi adiado também em razão da ausência justificada do revisor, desembargador Orlando. E os demais? Os demais da relatoria do desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, que está ausente por motivos justificados. Vários. Sustentação não. Chamo a julgamento o 3 da pauta complementar, em que é relator desembargador Marcos Machado, impetrante o Dr. Ademar Coelho da Silva e o paciente Odair Coelho Vaz. Com a palavra, Sua Excelência, Dr. Desembargador Marcos Machado. Obrigado. Habeas corpus impetrado em favor de Odair Coelho Vaz, contrato comissivo do juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal código 424217, quem deferiu pedir revogação da prisão preventiva pelo cometimento em tese de falsidade ideológica, estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O impetrante sustenta que a decisão constitutiva seria totalmente genérica, sem qualquer fundamentação específica da conduta do paciente, que inexistem os pressupostos da prisão preventiva, que o paciente tem bons antecedentes, é pessoa idônea e reside no CIS da culpa, que os efeitos do acórdão proferido por esse tribunal no HC 183140/2015, que outorgou liberdade aos pacientes Andréia Cristina Moura Figueiredo e Felipe Figueiredo Santos, devem ser estendidos ao paciente. Requer a condução da ordem para que seja outorgada liberdade ou aplicada medidas cautelares alternativas. O pedido liminar foi indeferido. O juiz informou que atualmente o processo aguarda citação de todos os réus para apresentar resposta à acusação com traslado da sua decisão e da denúncia. A Procuradoria, em parecer do eminente procurador José de Medeiros, opina pela denegação da ordem. Em petitório de folhas 190 a 194, o impetrante pede a repreciação da liminar sob assertivas de que, das 8 pessoas presas nessa operação, tida com o título mercatório, apenas 2 ainda presas com a fundamentação de soltos fariam funcionar a organização. Não persiste os motivos do decreto preventivo e o paciente preenche todos os requisitos para responder o processo em liberdade. É o relatório, excelência. Com a
Palavra, Sua Excelência, doutor Ademar Coelho da Silva, para sustentação oral. Vossa Excelência tem 15 minutos. Com 2 minutos antes do encerramento, Vossa Excelência será avisado do tempo que lhe resta. Com a palavra, Excelência. Obrigado. Primeiramente, um bom dia. A quem eu cumprimento os demais desembargadores, na pessoa do doutor desembargador Rondon Bacil. É uma honra, como já foi invocado o nome de Deus aqui no início. Eu agradeço a Deus também essa oportunidade de poder estar aqui fazendo a sustentação em face do presente habeas corpus. Serei simples e sucinto. O paciente Odair Coelho Vaz, meu cliente, preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, uma vez que já ausente os pressupostos da prisão preventiva. A manifestação do Ministério Público, após o indeferimento da liminar da Procuradoria, é que o réu solto voltaria a fazer com que a organização criminosa viesse a funcionar novamente. Após, eu fiz um pedido de reapreciação ao doutor procurador, o doutor desembargador, com a argumentação de que das 8 pessoas que foram presas nesse processo, além das buscas e apreensões referente a esse processo, 6 já foram liberadas. Entre elas, o tido como líder da citada organização criminosa, apesar de que ele tem um problema de saúde, né? E o deferimento foi nesse sentido. No entanto, a sua esposa, Andréia, que faz o papel, segundo informações da organização, o papel financeiro, seu filho foi solto, outro componente, o senhor Fábio, também foi solto por essa Câmara, em sede de HC, o paciente Augusto também foi solto em sede de HC, o policial também envolvido na presente operação também foi solto, referente com a argumentação que poderia responder o processo em liberdade. E, ao final, agora, o senhor João Santos vulgo Tom, que seria o líder da referida organização. Diante de todas essas argumentações, de todos estão em liberdade, vejo que não é mais necessário, não tem mais necessidade a prisão preventiva, a mantença da preventiva do réu Odair Coelho Vaz. Porque ele, como tido pode olhar no processo, é o primeiro a colaborar com a justiça em fase de inquérito e relatar realmente qual o seu envolvimento, inclusive confessando a sua participação nos crimes de falsificação de documentos que foi utilizado para a abertura da citada empresa e da organização. Porém, o seu papel não é diferente dos demais no processo, referente até o outro sócio da citada empresa, o senhor Luiz, que não foi decretada nem mesmo a sua prisão preventiva, tendo o mesmo sido utilizado como um laranja para a referida empresa. Diante da situação que se encontra apenas ele e o outro réu de nome Floresval preso, vejo que não há mais necessidade, seria até um contrassenso mantê-lo preso, uma vez que os demais já se encontram todos em liberdade. E se caso viesse a funcionar a tida organização criminosa, já estaria em pleno funcionamento, pois o mesmo realmente não tinha nenhuma atividade de liderança na referida organização. O réu, como dito, ele é primário, respondeu sim um processo por descaminho, não tendo respondido outro processo nenhum, em todo o seu tempo de vida aqui em Mato Grosso, que já são mais de 20 anos, tem empresa, né, constituída em seu nome, lícita, e merece responder o processo em liberdade. É o pedido desse causídico a essa Câmara, é que conceda a ordem para que o mesmo possa responder o pedido em liberdade. É o nosso... Palavra. Obrigado. Menezes Pares. Quer se manifestar, Excelência? Não, só ratifica o parecer. Palavra, Sua Excelência, desembargador relator. Obrigado. Só para que nós possamos delimitar o fato, isso envolve um grupo de pessoas que constituíram uma empresa e recepcionavam objetos subtraídos e através dessa atividade aparentemente ilícita, comercializavam esses produtos. Já a investigação já data de mais de 9 meses e realmente o paciente foi
o principal colaborador, né, das investigações, principal, o responsável, como também trouxe a afirmação do defensor, o principal responsável por esses ilícitos, por conta de um problema de saúde, eu concedi a prisão domiciliar, e os demais, que são parentes, me pareceu também que tinham direito à liberdade provisória. O único que resta preso, além do paciente, é o que está envolvido com as subtrações, inclusive roubos. E eu tenho um tratamento distinto, diferenciado, para os crimes que envolvem violência. Neste caso, me parece que há de ser dado o mesmo tratamento, embora, pelo grau de envolvimento e de responsabilidade na organização, eu estou concedendo a ordem para substituir a prisão ao paciente mediante medidas cautelares, mas entre essas medidas a prestação de fiança no valor de R$18.000, que corresponde tão somente a 10% do valor do capital social da empresa que ele é detentor, além da tornozeleira e a proibição de contato com o principal denunciado, que é o João Santos Filho, que se encontra em prisão domiciliar. E esse meu pensamento vaza-se em 4 premissas. Primeiro, o STF e o STJ firmaram entendimento em tudo que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa enquadra no Conselho de Garantia da Ordem Pública. Então, nesse contexto, eu estou crendo que a prisão fora legal. Os predicados pessoais por si só, já há entendimento pacífico nesse tribunal, não elidem a prisão. Se os réus se encontram na mesma situação fática processual, apresentam injustificável, não se encontra, que é o caso, a extensão, mas descaracterizada a necessidade da prisão, não obstante subsista o perigo em libertar o paciente na espécie, se pode ser obviado com medidas cautelares diversas e menos gravosas que contribuam para interromper e diminuir sua atividade, prevenindo-se assim a reprodução de fatos criminosos e resguardando-se a instrução criminal, a ordem pública e econômica e a futura aplicação da lei penal. Até porque o período de segregação enfrentado também poderá servir de freio a possível reiteração dessas condutas. Então, com essas premissas, eminentes pares, eu estou concedendo a ordem para substituir a prisão por medidas cautelares com essas variantes, entre as quais tornozeleira e a fiança. É como voto. Como vota desembargador Giraldelli? Pelo que pude depreender do voto de Sua Excelência, o eminente relator, há uma clara distinção aqui entre aqueles integrantes da organização que atuaram, vamos dizer, no sentido de receptação de bens e que não praticaram um delito usando de violência ou grave ameaça. Quero deixar bem claro que essa distinção é extremamente necessária para até evitar que venha esse argumento futuramente de extensão dos benefícios na forma do 580 do CPP. De forma que, nesse caso concreto, também entendo que, como o delito não foram praticados com grave ameaça nem com violência, a garantia da ordem pública fica, a meu ver, mitigada, esse argumento. E mais forte ainda é no aspecto que quando se verifica que os demais integrantes já estão em liberdade e nós não estaríamos dando um tratamento isonômico se negássemos somente a este, ora impetrante, ou melhor dizendo, esse paciente, esse mesmo benefício. De modo que, sem maiores delongas, eu não tenho dúvida em acompanhar Sua Excelência, o eminente relator. Eu também acompanho os votos precedentes. Entendo que, no caso da aplicação das medidas cautelares, isso é como bem disse o desembargador Giraldelli, uma mitigação da necessidade da custódia, né? Então, é uma espécie de uma modulação não excluída a necessidade da custódia, mas apenas atenuada em face das circunstâncias do crime. Com essas breves considerações, eu acompanho os votos precedentes e declaro o resultado do julgamento. Por unanimidade, contra o parecer, concederam a ordem.
com medidas cautelares, né? Em julgamento, número 1 da pauta complementar, pedido de preferência. Não, sem preferência. Acabou, né? Não tem nenhuma preferência. Não? É. Retornando à pauta normal. Bom, retornando à pauta normal, melhor dizendo, um da pauta complementar, em que é impetrante José Humberto Damascena, paciente Ciderley Celestino dos Santos, relator desembargador Marcos Machado. Com a palavra. Dá um, né? Acho que posso resumir, Excelência. Envolve embriaguez. Eu deferi a liminar, a Procuradoria opina pela concessão. Nós temos aqui entendimentos no sentido de que situações como tais, por ser detenção e vão trazer maiores consequências, justificada aí a liberdade provisória, eu estou confirmando a liminar para conceder em definitiva a ordem, que eu substituí no caso por fiança. Já foi recolhido, então eu entendo que está aperfeiçoado o Instituto Processual da liberdade provisória no caso. Vota desembargador Giraldelli. 306, o Código de Trânsito Nacional? Isso. Nesse caso é abaixo de 4 anos a pena máxima, né? O 306. Sim. E não seria nem possível a prisão preventiva. Pois é. Na verdade, foi decorrente de flagrante. Mas quando é abaixo de 4 anos, o 313, né, do CPP diz. 3 anos de detenção. Então, eu não tenho dúvida. A meu ver, não seria nem possível ter sido aplicada a prisão preventiva. Mas, para estar corrigido o erro, eu acompanho o eminente relator. Eu acompanho os votos precedentes, anuncio o resultado do julgamento. Foi ratificada a liminar, concedendo-se a ordem, de acordo com o parecer de cada fiança. 2 da pauta complementar, que é impetrante Dr. Fernando Cássio Melo, paciente Fábio Marques Alchinovic Silva, relator desembargador Marcos Machado, com a palavra. Envolve delito de tráfico, prisão preventiva, discussão sobre excesso de prazo e abstração da generalidade da prisão e pretensão não só da liberdade, alternativamente substituição por medidas cautelares. A Procuradoria opina pela denegação da ordem. Eu estou conservando intacta a decisão por não reconhecer, após exame dos atos praticados pelo juízo, que existe desídia, a fundamentação também idônea, calçada em decisões de tribunais superiores e do nosso tribunal, de modo que, com relação às medidas alternativas, dada a reiteração criminosa específica do paciente, que já registra condenação por tráfico e associação em regime fechado, eu estou denegando a ordem. Desembargador Giraldelli. Especificamente em razão da existência da condenação anterior, é possível prever que, em caso de uma condenação, ele também vai iniciar o regime fechado. Então, nós poderíamos alegar aqui a ofensa à questão do princípio da homogeneidade, né? Nesse caso concreto. Embora, anotando aqui que o decurso de prazo bastante razoável, né? 1 ano e 2 meses, eu prefiro seguir a linha prudente traçada pelo eminente relator e denegar a ordem. Acompanho os votos precedentes também. Resultado do julgamento. Denegada a ordem, de acordo com o parecer, votação unânime. 4 da complementar. Impetrante Dr. Alberto Gonçalves, paciente Faguito Oliveira dos Santos, relator desembargador Marcos Machado, com a palavra. Impetração também envolvendo tráfico e associação,
de impugnação sobre aos pressupostos da custódia preventiva e tese abonatória que se trata de um aluno de engenharia primário, com residência, atividade ilícita. Procuradoria opina pela denegação da ordem. Eu também estou conservando a custódia, eminentes pares. Trata-se de apreensão de 37,79 kg de maconha e 697 de haxixe. Por si só, essa quantidade recomenda, a meu ver, a custódia preventiva, mesmo porque especificamente o paciente responde por roubo com violência, ou já é violência, mas com emprego de arma propriamente dita. Nessa linha, eu trago julgados que recomendam a conservação da custódia corporal, de modo que eu estou conhecendo, mas denegando a ordem. Desembargador Giraldelli. Eu só peço a licença do eminente relator para acrescer um pontozinho só. Não só pela quantidade, né, desembargador, mas pela qualidade, né? Haxixe já trazendo aos meios sociais no nosso Cuiabá. Eu não tenho dúvida de acompanhá-lo. Eu acompanho os votos precedentes, resultado do julgamento, denegaram a ordem, de acordo com o parecer. 5 da complementar, impetrante Dr. Ovídio Wilton Araldi, paciente William Andrade, relator desembargador Marcos Machado, com a palavra. Obrigado. Em pauta, violência em ambiente doméstico. A ordem liminarmente foi indeferida. A justificativa é de que teria agredido em razão de efeitos do álcool, ingestão desproporcional de bebida alcoólica, não estariam presentes os pressupostos da preventiva e seria portador de bons antecedentes, residência fixa, primariedade. A Procuradoria opina pela denegação. Bom, eu tive o cuidado, em sede de liminar, de manter até que pudesse ser ouvido o juiz. Eu tenho muita preocupação na liberdade imediata em caso de violência, mas o fato é que depois que amenizadas a situação, no dia seguinte a própria vítima ela desdiz o que foi dito e o crime em si, né, comporta aí perfeitamente a substituição por medida cautelar alternativa, de modo que o pedido é de revogação, por isso que eu estou concedendo em parte, né, justamente por estou substituindo, mas dentro do juízo de cautela estou fixando as medidas vinculativas ao juízo para então conceder a soltura do paciente. Então, portanto, concessão parcial da ordem para substituir a prisão por medidas cautelares, mas as medidas vinculadas, nem mesmo a relação de protetivas, porque eles já estão em mesmo ambiente, pacificou, então, de modo que eu não estou reconhecendo a revogação, justificativa para a revogação, mas sim para a concessão, ou melhor, para a substituição por medidas cautelares. Desembargador Giraldelli. De acordo. Eu também acompanho os votos precedentes. Resultado do julgamento, concessão parcial da ordem, contra o parecer. Votação unânime. 6 da pauta complementar, impetrante Dr. Paulo José Martins Grama, defensor público, paciente Adalto Torres dos Santos, relator desembargador Marcos Machado. Obrigado. A impetração envolve um suposto ato homicídio do juízo da comarca de Novo Parecido de não ter encerrado a instrução em roubo majorado com emprego de arma com concurso de pessoas. A discussão do excesso teria vindo desde setembro e a Procuradoria opina pela denegação. A audiência de instrução já está marcada para o dia 8 próximo, né? E buscando identificar aí os atos produzidos,
Eu também não identifiquei desídia, porque só o tempo da resposta do defensor foram 2 meses. Então, eu apliquei a súmula 64 do STJ, e com relação à prisão em si, que também fiz a avaliação sob o ponto de vista dos adjetivos suscitados pelo paciente, eu estou adotando nossa consolidada jurisprudência, que não pode se sobrepor à cautela corporal quando justificada, que é o caso. Portanto, estou conhecendo, mas denegando a ordem. Desembargador Giraldelli. De acordo. Eu também acompanho os votos precedentes. Votação unânime. Denegaram com o parecer. 7 da pauta complementar. Impetrante Dr. Thales Passos de Almeida, paciente Maria Rosa de Jesus, relator desembargador Marcos Machado, com a palavra. Obrigado. É um HC preventivo que partiu de uma possível prisão em vista de uma notícia veiculada num jornal local da cidade de Barra do Garças, onde teria ocorrido aí uma operação no Detran, e alguns dos servidores foram presos, entre os quais pessoas ligadas à paciente, porque ela teria, em 2013, também trabalhado no órgão. Eu mantive o processamento regular com indeferimento da liminar, após ouvido, já estou até antecipando, né? Mas a Procuradoria opina pela denegação da ordem. O que eu queria dizer é que depois de ouvido o juízo, não há nenhum registro, né? Nenhuma movimentação processual que pudesse permitir a aferição desta dedução hipotética por parte da paciente a justificar salvo-conduto. Estou adotando aqui para o julgado do TRF1 que essa ameaça ela precisa ter um mínimo de concretude, né? Um mínimo de suporte fático, que não existe no caso. E nesse contexto eu estou conhecendo, mas denegando a impetração. E para um conforto dos colegas, essa impetração ela data já de meses, né? Mais de 3 meses. Então, nada, não chegou nem a ser conduzido, ele foi intimado para ouvir. Então, não se justifica, a meu ver, a ordem. Portanto, estou denegando-a. Desembargador Giraldelli. De acordo. Eu também estou de acordo. Votação unânime. Denegaram com o parecer. Oito da complementar. Impetrante doutora Alice Bernadette Parra Merino, paciente Rodrigo Brito de Oliveira. Relator, desembargador Marcos Machado, com a palavra. Obrigado. O caso envolve tentativa de homicídio qualificado e porte de arma. Eu deferi a liminar, entendi que era justificável aí a substituição, e a Procuradoria opina pela concessão. Eu estou reportando minha decisão liminar, não entendi, não existe fundamento algum, até mesmo a gravidade da lesão, embora se tratado como tentativa de homicídio, discutível, embora não tenha ingressado nessa discussão de ordem fática, mas o fato é que, e aqui eu trago, por coincidência ou não, mas julgados do Sua Excelência desembargador Rondon, nesse sentido, e também do desembargador Orlando, para confirmar, né, a decisão liminar e conceder a ordem, em definitivo. Desembargador Giraldelli, eu também acompanho os votos precedentes. Votação unânime, ratificada a liminar, conceder a ordem. Acabou a pauta. Iniciamos agora a pauta geral. Chama julgamento número 3, em que é recorrente Noi Hakiwiquad, recorrido Ministério Público. Um recurso em sentido estrito. Relator, desembargador Marcos Machado, com a... Obrigado. Tentativa de homicídio qualificado, pretensão de absolvição sumária,
ou a desclassificação. Em última hipótese, a afastamento da qualificadora. A Procuradoria opina pelo desprovimento. Eminentes pares, eu tenho, nesse caso aqui, tão somente me reportado a jurisprudência da casa. As lesões foram gravíssimas, de modo que é discutível a legítima defesa. Uma das teses é até a desistência voluntária, mas, a meu ver, é o júri. Qualificadora da mesma forma, não se afigura absolutamente improcedente para que nós pudéssemos aí revê-la em sede recursal. E a desclassificação, a meu ver, também de competência do júri, no caso, tendo em vista a dinâmica da ofensa. Portanto, eu estou trazendo jurisprudência do tribunal, e aqui também faço referência, não sei se coincidência também, uma coincidência muito saudável, do desembargador Giraldelli e de Vossa Excelência, presidente, para desprover o recurso. Desembargador Giraldelli? De acordo. Estou de acordo também, votação unânime, desprover o recurso. 33 da pauta geral, apelante Cizenando Pereira dos Santos, apelado Ministério Público, relator desembargador Marcos Machado. Com a palavra. Obrigado. Condenação por homicídio culposo, 2 anos e 9 meses, regime aberto. Apelado suscita a nulidade da decisão que decretou sua revelia e, no mérito, que circunstâncias judiciais são favoráveis, deve ser reconhecida até na hora da confissão, para então pedir a redução da pena aplicada. A Procuradoria opina pelo desprovimento. O que ocorrer é que o recorrente mudara de endereço e não comunicou o juízo. E nesse sentido trago jurisprudência que a responsabilidade de comunicação era dele, né? E mesmo assim houve a oferta da defesa preliminar, ele foi assistido, apresentou alegações finais, ou seja, absolutamente patrocinado o seu interesse em juízo. Então estou, portanto, rejeitando a preliminar. Objeção? Também rejeito. E no mérito, eu revi o apenamento e realmente vi que a parcial razão, de modo que eu estou readequando a 2 anos e 8 meses, porque o juiz, embora o depoimento foi em sede policial, ele utilizou como formação da sua convicção. E nós temos reconhecido aqui, na nossa jurisprudência, o desembargador Giraldelli, novamente, me permita citá-lo aqui. Vossa Excelência diz assim: a confissão na fase inquisitorial deve ser considerada na segunda etapa do cálculo dosimétrico para atenuar a pena do acusado, porquanto considerado como fundamento para a sua condenação. Decisão de Vossa Excelência de 14/12 do ano passado. Então, com base nesse julgado, eu estou parcialmente provendo o recurso nessa parte para reduzir a pena e em regime aberto, com substituição a cargo do juiz da execução. Desembargador Giraldelli, como vota? De acordo. Eu também estou de acordo. Chama o julgamento 34 da pauta geral. Apelante LNOS e também TOL, apelado Ministério Público, relator, desembargador Marcos Machado. Obrigado.
medida socioeducativa em roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. A pretensão de nulidade da sentença por ausência de relatório interprofissional e substituição da medida de internação por liberdade assistida ou serviço à comunidade. A Procuradoria opina pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso. Bom, eu estou rejeitando a preliminar seguindo a orientação do STJ em 2 julgados, no sentido que se trata de uma faculdade do juiz, espelhada no parágrafo 2º do artigo 186. E no mérito, dada a gravidade do fato e também do comportamento atestado em prova testemunhal ou confirmado em prova testemunhal, a internação é a medida que me pareceu adequada, portanto estou desprovendo o recurso. Desembargador Giraldelli. Crime praticado com violência, não tenho dúvida. Eu estou de acordo também. Votação unânime, desproveram. Como julgamento, último da pauta, geral, número 35, apelante é Jair Pereira da Silva, apelado Ministério Público, relator desembargador Marcos Machado. Obrigado. Ameaça em ambiente doméstico. Sustenta-se que as provas não seriam suficientes, pede absolvição, Procuradoria opina pelo desprovimento. Revisei todo o circuito aí do fático, não encontrei, pelo contrário, a identificação clara da ocorrência do fato. Estou adotando julgados de casos semelhantes para, ao final, conservar a ressubstancialização penal, portanto, desprover o recurso. Vota desembargador Giraldelli. Eu também acompanho os votos precedentes. Votação unânime, com parecer, desprover. Encerradas as pautas, eu quero novamente me manifestar a respeito dessa primeira experiência na presidência da Câmara, uma deferência toda especial do desembargador Marcos Machado, e que me trouxe a alegria de incluí-los na minha história. Muito embora tenha sido uma sessão pouco extensa, para mim foi muito importante estar entre amigos. Trabalhei feliz, tranquilo e muito agradecido pela oportunidade. Pode não ter sido uma experiência importante para o Tribunal de Justiça. Para mim foi a maior. Foi a maior porque foi a primeira, foi a maior porque deu tudo certo, foi a maior porque eu recebi o carinho e a cooperação de todos que estão presentes aqui. Então, muito obrigado. Espero que eventuais limitações minhas não tenham comprometido o bom andamento dos trabalhos. E, mais uma vez, eu quero agradecer a essa oportunidade, porque, a partir de agora, eu assumo para mim mesmo a responsabilidade de me esmerar para as próximas presidências que, por certo, virão. Muito obrigado, bom dia a todos.
Parabéns. As próximas providências não só da Câmara.